Deus, família, arte, missão, alegria e esportes. São palavras que fazem parte da vida do Marcelo Cunha, artista plástico do Rio de Janeiro. Uma pessoa admirável por todos ao seu redor. Durante a adolescência, Marcelo sempre se destacou entre os jovens da igreja que frequentava, como conta seu amigo Cláudio. O Marcelo, primeiramente, eu gostaria até de falar que ele é um menino muito inteligente, sempre ouvi isso nele. Eu vi que ele tinha uma ligação com esportes, né? O Marcelo, ele gostava de correr à distância, uma coisa que eu passei a prestar atenção na questão do ciclismo. Ele se envolveu muito com a questão do ciclismo, chegou a fazer vários percursos longos. Eu lembro que ele foi na Bahia, saindo do Rio de Janeiro, de bicicleta. Sempre muito ativo, Marcelo participou de muitos acampamentos de jovens e do Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista. Também, através dos esportes, ele viveu muitas experiências marcantes e construiu amizades que perduram até hoje. Brownie se aproximou do Marcelo através do ciclismo e juntos eles foram de bicicleta para um acampamento de jovens. Tinha um evento para acontecer que era o Campori de Guarapari. E a gente já tinha escutado de alguns líderes que já tinham viajado para alguns acampamentos em Minas, de bicicleta, e a gente sentiu esse desejo, vamos fazer esse evento, vamos de bicicleta. E a gente fez a viagem em 2 dias, pedalando. Foram 3 de viagem e 2 pedalando. A gente fez um dia até Campos e outro dia até Guarapari. Apesar dos esportes terem uma grande importância na vida do Marcelo, por conta das adversidades da vida, ele precisou parar por um tempo. Em 1991, em um acampamento de jovens, Marcelo sofreu um acidente ao mergulhar em uma cachoeira. Quando aconteceu o acidente, quando chegou a notícia, eu e minha mãe estávamos fora de casa, meu pai estava na esquina de casa quando veio o encontro da minha mãe e ele falando que vai lá em casa, você vai ver o que aconteceu. E eu descemos a rua, né? E em casa estava cheio de pessoas jovens e ali contaram para minha mãe o que tinha acontecido. O que tinha acontecido que ele no mergulho, né? Eles estavam pulando. Tinha uma pedra, em cima dessa pedra tinha uma árvore e tinha um galho que dava para o rio, né? E nisso ele estava pulando, né, como outros jovens, entendeu? E ele viu, com a primeira vez que ele pulou, que ali seria um lugar muito perigoso, né? E aí, quando pediram para ele pular novamente, ele falou assim, olha, esse vai ser meu último salto. E nisso, realmente, ele pulou. Na área, né, do rio que ele pulou, tinha uma parte que era um barranco de areia, né? E ele exatamente na parte que ele pulou, o galho balançou demais, ele perdeu o controle e bateu exatamente onde é o barranco e não aonde dava para ele fazerem o retorno, né? O mergulho corretamente. E em decorrência do acidente, Marcelo recebeu a notícia que estava tetraplégico. E tanto ele quanto toda a família precisou se adaptar. Para nós foi uma surpresa muito grande, né? Na verdade, no início a gente não entendia muito bem a palavra tetraplegia. Era uma novidade muito grande para nós. Eu via meus pais preocupados, resilientes, minha mãe sempre orando muito por essa nova vida que teríamos, Marcelo teria, mas ele sempre demonstrou muito forte, muito resiliente, entendeu? E isso sempre foi nele muito admirável. Um tempo depois do acidente, Marcelo, que antes já desenhava, começou a aprender a pintar com a boca. E através da arte, ele continuou sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Eu vejo a mão de Deus no Marcelo, tá? Uma coisa que é visível, eu sempre falo isso com ele. Quando eu fui pela primeira vez visitá-lo no hospital após o acidente, eu não tinha palavras para falar com o Marcelo. E uma coisa que eu lembro até hoje, que eu falei, Marcelo, se Deus permitiu, é para a honra e glória dele.
E de lá para cá, eu tenho acompanhado o Marcelo no crescimento na questão de pintar quadros. Ele virou um artista, né? E o que eu vejo hoje nele é isso, eu vejo essa dedicação dele em pintar com a boca, né? Uma coisa que não é para qualquer um. E ele faz isso com maestria. Eu vejo que cada vez mais ele fica melhor cada vez que eu vejo ele, inclusive ele ensina pessoas também. Uma das pessoas que o Marcelo ajudou e ensinou a pintar com a boca foi a Débora, que aceitou o desafio lançado por Marcelo e hoje é pintora. Então, quando ele me desafiou, aí eu falei assim, eu gosto de desafio, né? Na época, mas eu vou tentar, porque eu já falei para ele, Marcelo, não vai dar certo, eu não consigo. Ele, vamos tentar. Eu falei, tá bom, já que é assim, vamos tentar. E começou, aí ele estava fazendo faculdade e ele é muito agitado, muita coisa, é uma coisa em cima da outra. Marcelo é bem agitadão, né? E acabou que ele marcou um dia e antes de ir para a faculdade, ele passasse na casa da minha prima para me dar um apoio, para me ensinar alguma coisa sobre pintura. Aí foi que começou. Só vi uma luz no fundo do túnel quando o Marcelo chegou na minha vida. Eu pude ver que eu tinha capacidade para fazer algo maior e melhor do que eu já tinha feito até aquele momento. E mesmo com uma vida tão agitada, Marcelo deu espaço para o amor. A admiração chegou até Adriana, uma amiga que se apaixonou por ele em um acampamento de jovens e relembra com carinho. Já no acampamento, eu senti uma coisa muito diferente, assim, eu senti vontade. No acampamento a gente ficou grudado o tempo inteiro, assim, juntos, né? O rapaz que tinha ido acompanhar ele já falava assim, pô, vai lá, o cara tá te chamando. Então, lá nesse acampamento já aconteceu alguma coisa entre a gente ficou horas e horas, assim, conversando no dia que a gente se reencontrou. E quando eu cheguei na barraca, que eu estava acampada, né, com a minha irmã, eu falei assim, André, senti uma coisa muito diferente. Com a Marcela, ela começou a rir e pronto, mas ficou a amizade. A gente ficou só se falando, mas tinha interesse de ambas as partes, né? Mas a gente não tinha oficializado um namoro ainda. Não demorou muito e o namoro foi oficializado. O meu irmão, né, que é cadeirante, sofreu um acidente 1 ano depois que o Marcelo também é paralítico. E ele me chamou para ir num evento de um político que estava fazendo uma programação para pessoas PCD, né? Aí eu fui acompanhando o meu irmão. Lá nesse encontro, o Marcelo estava. E aí ele me chamou num canto e falou, tô gostando de você. Aí eu falei, eu também gosto muito de você. Eu tinha entendido, mas não esperava, né? Aí fiquei assim, sem graça, assim, né? Aí ele falou, aí nesse dia nós fomos para minha casa, um grupo de amigos foram para minha casa, a gente lanchou e tudo. Aí 1 semana depois que a gente realmente começou a namorar. E com tantas bênçãos, hoje Marcelo segue mostrando Deus para todas as pessoas através da sua vida e da sua arte. O Marcelo traz muita paz. Quando a gente olha para as pinturas dele, ele nos traz muita paz, segurança. Ele sabe que nada acontece por um acaso, tudo tem um porquê. E hoje ter essa missão, sabe, de levar o Evangelho, de mostrar Cristo, mostrar um Deus de amor, de misericórdia, através do que transformou na vida dele, para mim, não tenho o que mensurar, sabe? É uma coisa realmente que é Deus. Olá, amigo telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. Estamos agora na segunda parte do programa. Vocês viram que beleza, que maravilha. São as obras, a iniciativa, a história desse homem que agora está aqui comigo. Tornou-se amigo. Temos nos encontrado em alguns lugares, nas esquinas da vida. Mora no mesmo estado que eu moro e está aqui hoje para contar um pouco da sua história e do futuro. Obrigado, Marcelo Cunha, que é artista plástico. Eu tenho um filho meu que ele gosta muito de fazer submersão aquática.
E foi numa dessas que você, muito jovem, teve uma fatalidade. Conta pra gente o que é passar por isso. Sérgio, eu quero agradecer pela oportunidade de dizer o quanto Deus é maravilhoso. Foi um acidente que aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1991. Na época eu era desenhista do Hospital Silvestre, gostava de praticar esporte, tinha uma vida de muitos sonhos e, de repente, por uma escolha insensata, eu perdi todo o movimento do pescoço para baixo. Interessante que, na época, eu retornei para o Hospital Adventista Silvestre, desse acampamento jovem, não mais para ser funcionário, mas para ser um paciente. O que aconteceu durante 7 meses, onde muitos questionamentos aconteceram. Eu falava para Deus, por que comigo? Por que dessa maneira? E as respostas foram sendo oferecidas por Deus ao longo do tempo. E eu sou muito grato a Deus porque, exatamente por esses questionamentos, eu entendi que a minha vida havia sido transformada por um mergulho. Mas eu pude mergulhar numa vida de sonhos. E é por isso que hoje eu posso olhar para o passado, são 34 anos, e ver que Deus realizou muito mais do que eu imaginava, podendo tocar pessoas e fazê-las também sonhar, mesmo com as limitações que todos nós enfrentamos. Apesar das limitações, você, num primeiro momento, depois dos questionamentos a Deus e de tentar se reintegrar e falar assim, puxa, a vida continua. Você partiu para um outro estágio que foi o de o que eu vou fazer. Provavelmente você nunca tinha imaginado estar nessa situação e falou, bem, e agora, Deus, o que eu faço? Como é que surgiu a ideia de você se tornar um pintor e um habilidoso pintor? Só que um pintor diferente, que pinta com a boca. Como é que isso surgiu? Eu estava vendo um telejornal e apareceu um deficiente físico pintando com a boca. Isso quase 3 anos após o meu acidente. E eu questionava a Deus, Senhor, o que eu faço na minha vida? Porque eu me questionava muito o fato de acordar e dormir sem produzir nada, que a minha vida era isso. E naquele telejornal veio a resposta de Deus. No mesmo dia, meus familiares, que sempre estiveram muito próximos, me colocaram na cadeira de roda. Eu comecei a desenhar com a caneta presa à boca e encarei inicialmente como uma terapia. E foi uma maneira muito mais inteligente de usar o meu tempo. Mas no ano seguinte, em 1994, eu comecei a pintar quadros, o que não parou mais. E aí eu comecei a entender que eu poderia me tornar um artista plástico. E assim foi, gradualmente, Deus foi conduzindo o meu caminho, de forma que hoje eu vejo o quanto aqueles primeiros traços foram tão significativos. Pintando algo que talvez não tivesse muito a ver, né, mas foi o início. E são 31 anos pintando com a boca. Então, cada quadro tem uma história. Não é uma pintura aleatória. Todos eles passam uma mensagem. Eu acho que a maior de todas é a riqueza de detalhes, que independentemente do tema, ele acontece. Por vezes, eu me prendo à pintura de um quadro onde muitas pessoas consideram já concluído. Mas eu entendo que esses detalhes têm a ver com aquilo que Deus faz com a minha vida. Ele está atento a cada detalhe. E às vezes Deus é o Deus do detalhe. Né? Exatamente. E eu me identifico muito com o que Deus faz. Eu pego um quadro e eu falo, não, ainda não está bom. Às vezes fico 2, 3 semanas num quadro que as pessoas consideram já terminado. E quando eu concluo, eu falo, agora está bom. Você é um homem de ideias, de escrever livros. E escreveu. Veio o primeiro. E eu tenho outro aqui na minha mão, nas minhas mãos. Aceitar é preciso. Olha que legal. Aceitar é preciso. Nós todos, né? Sim. É um livro fantástico. Depois você vai aqui com a boca e autografar. Bem, você também, esse livro acho que ajudou muita gente a ter um despertamento de que, independente da situação, com Deus é mais fácil, com Deus a vitória. É isso? Sim.
Com certeza. As adversidades, elas são as ferramentas que Deus usa para mudar o nosso caráter. E a minha vida é marcada por muitas situações que eu tive que fazer um trabalho de aceitação. E quando eu comecei a entender cada uma delas, eu pensei que essa devia ser a mensagem do livro. A aceitação das adversidades que todos nós enfrentamos. E cada um com a sua precisa ter um encontro com Deus. E hoje eu consigo olhar para trás e ver o quanto Deus foi me fazendo aceitar a adversidade. Só que hoje o meu sustento não vem da venda do livro ou do quadro. Eu faço parte, desde 2004, de uma associação internacional de pintores com a boca e os pés. Eu ingressei como bolsista em 2004 e, graças à minha dedicação e empenho que Deus me deu, em 2011 passei a ser membro associado. E hoje eu posso dizer para as pessoas que eu não vendo os quadros, porque ele tem um caráter missionário, de poder expor em muitos lugares, exatamente porque esses quadros estão comigo. E eu fico muito feliz de perceber Deus trabalhando ao longo da minha trajetória. Isso me encanta e isso me permite sonhar. E eu falo, Senhor, eu não quero apenas sonhar, eu quero sonhar grande. E aí veio a ideia do Guinness, porque o tema do quadro vai ser a última colheita. Vai ser uma colheita de trigo, né? Como vai ser pintado, já tem tudo planejado. E tem um ateliê que eu projetei na minha casa, né? É uma parede de grande dimensão e vai me permitir, né, iniciar e terminar. E poder falar para as pessoas o quanto é bom sonhar. Mais do que isso, sonhar grande, porque é o que Deus espera de cada um de nós. E aí, claro, o mundo vai poder olhar, mas eu constantemente oro a Deus. Eu falei, Senhor, que eu não seja visto, que o Senhor seja mostrado, porque senão eu vou perder o foco principal, que é falar de Jesus. E a minha arte me permite falar, meu livro me permite falar. Marcelo, tem uma pessoa aqui que você gosta muito, seu amigo tem um recado para você aqui. Vamos curtir juntos? Marcelo, você é uma pessoa muito especial para mim, porque eu te conheci muito antes do acidente e você já era um jovem cheio de foco, cheio de força, cheio de coragem, já batia recordes no ciclismo e a gente ficava bobo com tanta força e vitalidade que você tinha. Quando aconteceu o seu acidente, esse acidente terrível, trágico, quando você quebrou a sua coluna e nós soubemos que você ficou tetraplégico, foi algo muito difícil para toda a juventude do Rio de Janeiro. E a gente perguntando muitas vezes como você, em muitas etapas da tua vida, perguntou para Deus, né? Mas Deus te respondeu. Você é uma grande resposta para muitas pessoas que passam por dificuldades, porque você é um vencedor. Você é um baita de um artista. Você passa para as pessoas uma vida cheia de esperança. Parabéns, meu amigo. Você é meu maior exemplo de superação. Abraço. Marcelo, em reconhecimento a esse trabalho, humildemente eu quero chamar aqui Martinho Moura, empresário, também conselheiro da Federação dos Empreendedores, para te entregar esse certificado. Marcelo, com muita emoção, eu, em nome da fé, passo a você esse certificado e no ensejo da sua participação no programa Fé em Ação, deu esse testemunho que nos comove a todos, né, Sérgio? Com certeza. Que belo exemplo, que Deus continue te abençoando ricamente. Aqui no colo. E aqui um boto, uma lembrança da sua participação aqui na Novo Tempo, no programa Fé em Ação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito gratificante poder conhecer pessoas e falar do amor desse Deus que, de maneira tão especial, tem cuidado para que a minha trajetória seja marcada
por uma vida vivida com propósito. Que assim seja enquanto Jesus não volta. Eu possa brilhar por ele. Eu que agradeço. Marcelo Cunha, foi um prazer enorme conversar novamente com você. Volte outras vezes, a hora que tiver concluído e com o Guinness na mão. Isso vai ser muito bom, porque vai reverberar Deus por onde essas obras forem. Amém. Telespectador, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Você é nosso convidado para estar com a gente na próxima semana, nesse mesmo horário, com pessoas que fazem diferença, como foi o caso do Marcelo. Espero que você tenha uma ótima e abençoada semana. Você pode fazer contato com a FÉ, Federação dos Empreendedores Adventistas, através aí dos endereços das redes sociais, e esperamos que também você faça a diferença por onde passar. Até a próxima semana. Fique com Deus. Até lá.